Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise, recomendações e investimentos. E hoje, normalmente a gente faz o programa aos domingos, né? Mas como é tradicional uma vez por semana, vamos fazer o nosso ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro sempre que são informações de mercado e do nosso setor de análise, né? E já deixo o convite a todos para se inscreverem no nosso canal do YouTube e no nosso podcast, onde esse conteúdo é veiculado, além de nos acompanhar no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro, e deixo também para vocês o convite para vocês baixarem os nossos relatórios grátis, inclusive agora relatório do final do mês de agosto da melhor ação da Bolsa de Valores. Quem quer descobrir qual é, vou deixar os links aqui para vocês. Então, como eu comentei, né, pessoal, nós tivemos, deixa eu só abrir a apresentação aqui, nós tivemos feriado hoje no Brasil, tivemos feriado nos Estados Unidos também, dia de trabalho por lá. Na Europa, as bolsas operaram em alta e nesse momento, né, os futuros americanos operam em leve alta, o S&P e o Dow Jones Futuro. Na última semana, os Estados Unidos registraram a criação de 1,3 milhão de vagas no mercado de trabalho em agosto. O número veio acima das expectativas do mercado, que era em torno de 1,35, e a taxa de desemprego da maior economia do mundo ficou em 8,4%, melhor que o esperado, que eram estimativas de 9,8%. Essa foi a quarta queda mensal seguida da taxa, que atingiu seu pico em abril, né, quase 15% de desemprego. Já os números de desempregados caiu 2,8 milhões para 13,6 milhões de pessoas, então números bem fortes aí da economia americana. Na última quarta-feira, o Federal Reserve já tinha divulgado o livro bege, e o resumo, né, pessoal, foi que, apesar dessa melhora na atividade, a economia americana ainda está crescendo pouco, né, ou está recuperando, falta bastante ainda para recuperar nos níveis pré-crise, né? Ou seja, a gente mantém aquele cenário lá de juros baixos por lá. Aqui no Brasil tivemos números da produção industrial que vieram positivos, né? Cresceu 8% em julho na comparação mensal e o esperado era em torno de 6%, né? Isso acabou compensando um pouco os números do PIB, né? Que vieram pior do que o esperado. O PIB caiu 9,7% no segundo trimestre, queda recorde, né? E o esperado era em torno ali de 9 até 9,5%. Aqui no Brasil, apenas 3 segmentos registraram crescimento no segundo trimestre: os serviços financeiros, atividades imobiliárias e também a agropecuária. No campo político aqui no Brasil, destaque para a entrega da reforma administrativa pelo governo ao Congresso e também para aprovação na Câmara do chamado marco regulatório do gás. Tá? Como ainda isso precisa ser aprovado no Senado, e pode ser que tenha alguma alteração com a votação de algum destaque, né? Mesmo não sendo a expectativa, isso depois precisa ser sancionado, a gente vai deixar mais para falar mais para frente, tá? Por outro lado, é positivo, né? O marco promete baratear o preço do gás e também destravar bilhões de reais em investimentos. Mas primeiro a gente espera tá tudo certinho, tudo aprovado, e depois a gente comenta a respeito. E aqui no Brasil, nessa semana, então, teremos a divulgação do IPCA de agosto, né? O principal destaque da semana, lembrando que nos últimos dias as projeções para a inflação de 2020 subiram, principalmente apoiadas aí pelo aumento dos preços dos alimentos, tá? Mas a gente ainda segue com aquele cenário da inflação acomodada e da taxa de juros permanecendo num patamar baixo, né, nos próximos trimestres. Lembrando que o IGPM, sim, né? O IGPM já estava mais nervoso aí do que o IPCA. Já em relação ao mercado, né, pessoal, a gente segue com o mercado lateralizado, né, praticamente aqui no início do final do mês de junho até agora, o Ibovespa nessa banda aqui dos 100 mil pontos, que vai até os 102 e um pouco mais para cima, acima dos 105 mil pontos. Né? Para o curto e médio prazos, nós seguimos reforçando basicamente as posições que já estavam em aberto na ponta de compra, enviamos poucas novas operações, até porque o mercado lateral dessa forma dificulta um pouco as operações. Né? E nesse momento, o melhor que a gente tem para fazer é observar e, como eu falei, né, só incrementar aqueles ativos que nós já estávamos comprados, e várias operações também aí o pessoal zerou e boa parte delas acabou dando um lucro, né? Principalmente naquelas operações que foram iniciadas mais pensando de curto, médio prazo, ali no mês de abril, no mês de maio, boa parte delas acabou dando um ganho bom, né? Consideraremos aí talvez novas compras com o Ibovespa ultrapassando aqui a faixa dos 105 mil pontos,
Claro que sempre tem ativos que performam bem diferente do Ibovespa, né? E para posições para especular com a baixa ou proteção, toda vez que o Ibovespa perder aqui os 100 mil pontos, mas a gente segue bem lateralizado, né, pessoal? Depois da perda do canal de alta, o Ibovespa praticamente, né, o mês de agosto e início de setembro operando de forma lateral. O Ibovespa fechou a semana 101.241 pontos, com uma baixa de 0,88%, no ano cai 12,46%, o dólar caiu 1,64% e no ano sobe 30,71%. Já nos Estados Unidos, né, pessoal, nós tivemos uma baixa forte, né, principalmente impulsionada pelas ações de tecnologia que caíram forte. Ainda assim, no ano o S&P sobe 6,07%. Né? Em alguns casos, claro, o pessoal da análise entende que seja um movimento natural de realização, principalmente ativos como a Amazon, Apple, que subiram muito forte nos últimos anos e nos últimos trimestres e recuperaram muito forte depois da gente atingir o piso ali no mês de março, no início do mês de abril, tá? E esse movimento, pessoal, também acabou puxando para baixo aqui as principais empresas ligadas a e-commerce, né? A gente pega a B2W, caiu 11,47%, a B2W é controlada por lojas americanas, 7,14%, Via Varejo caiu 6,53% e o Magazine Luiza 6,14%, tá? Então a gente gosta da maioria dessas empresas aqui, entende que a perspectiva continua positiva, mas também foram ativos aí que subiram muito forte, né? A gente pega a Lame, subiu forte, Via Varejo recuperou bem, Magazine Luiza também estava bem, né? Até B2W, fora Local Web, era o ativo da bolsa aqui dos que a gente acompanha, estava com a maior alta esse ano. E tivemos o IRB, né, também como destaque de baixa, que é o 7,33%, né, o mercado digerindo o IRB com os resultados aí de prejuízo de 685 milhões de reais. Já alguns destaques do Ibovespa aqui, pessoal, pegamos algumas empresas do Ibov até para a gente dar uma variada, né? O Fleury subiu 10,3%, a empresa anunciou a criação da Saúde ID, né, um marketplace que vai integrar produtos e serviços de saúde para operadoras e empresas que contratam serviços para os seus colaboradores. Uma tacada bem interessante aqui da Fleury, já que essa plataforma já vai iniciar com a gestão aí de 7 milhões de vidas. Tá? A Fleury é um ativo que a gente acha bem bacana, né, em termos de crescimento e no futuro aí, pela possibilidade de pagar bons dividendos. Energias do Brasil subiu 7,8%. Inclusive, na semana passada eu tinha esquecido de comentar a respeito de Energias do Brasil. Os resultados do segundo trimestre vieram positivos. Eles anunciaram um programa de recompra de ações gigante, tá, pessoal, que deve recomprar até 8,5% das ações em circulação. E não é de se descartar que isso aconteça em outras empresas do setor elétrico. Eles anunciaram uma nova política de dividendos, né? Então, eles deram 3 opções nessa nova política de dividendos. A primeira é sempre o que for maior, tá? Ou 25% do lucro líquido, ou 50% do lucro líquido ajustado por efeitos não caixa, como os resultados do segmento de transmissão, ou R$ 1 por ação, né? Bem interessante ficou essa nova política de dividendos, tá? Então, bastante positivo aí para Energias do Brasil, que também é um ativo aqui que a gente gosta, especialmente para pagamento de dividendos no longo prazo. Tivemos a Qualicorp subindo 7,8%. Na última semana, o Private Equity Pátria anunciou a compra de uma fatia de 5% na companhia, né? E a Qualicorp vem melhorando bastante aí em termos de governança, né? Já que era o calcanhar de Aquiles da empresa, né? E a entrada da Pátria só o aumento da participação na Pátria só corrobora com essa nossa tese, tá? Já a Azul subiu 7,5%, não tivemos notícias relevantes em relação à Azul, muito provavelmente aí a queda do dólar acabou ajudando. E Renner, pessoal, subiu 5,9%, inclusive eu fiz um vídeo ontem de Renner, o título é Ação para ficar de olho no mês de setembro, quem quiser saber mais um pouquinho já deixo o convite. Em relação a pagamento de proventos, ficando ex-proventos dia 8, Ferbasa, né, vai pagar 16 centavos no dia 22, a Apvida vai ficar ex-proventos dia 11, vai pagar dia 30, e na outra semana o Banco do Brasil vai pagar mais 10 centavos no dia 30 de setembro. Vindo para mais destaques, pessoal, a Agência Reguladora do Paraná decidiu em reunião realizada na última semana suspender o reajuste tarifário aprovado para a Companhia de Saneamento do Paraná. O reajuste era em torno de 9,6%, e quem pediu essa suspensão temporária foi o governo do Paraná. É negativo, né, pessoal? Mas isso aí em algum momento vai acabar
essas novas tarifas em algum momento vão ser aplicadas, tá? Proteínas, né, números de exportação seguem bastante fortes, né? A gente pega as exportações de suínos, subiram 79% em volumes aqui no mês de agosto desse ano em relação ao ano passado, os bovinos com alta de 21%, e como a gente já tinha comentado nas últimas vezes, né, frango continua fraco, tá? As exportações tiveram queda de 20% na comparação anual, lembrando que a nossa preferida no setor, tanto para médio prazo quanto para longo prazo, continua sendo a Minerva, tá? A BIF 3. Tivemos também a Lave e a Pague Menos estreando na B3, a rede de farmácias Pague Menos, que é a terceira maior do Brasil em número de lojas, e a Lave, que é subsidiária da Cyrela e atua em segmentos de médio e alto padrão, localizados na cidade de São Paulo, né, fizeram sua estreia na B3. A Pague Menos, a precificação foi a 8,50 e fechou a semana a 10,40, boa alta para as ações da Pague Menos. A captação foi de cerca de 860 milhões de reais. Já a Lave, a precificação foi a 9,50 e fechou a semana a 8,86, né, teve baixa, e eles conseguiram levantar 1,100 bi com esse IPO, tá? Já tivemos a Engie, né, pessoal, isso aqui também da semana passada, anunciando acordo de investimento com o Itaú, que prevê um aporte de 500 milhões de reais na empresa. O banco vai subscrever ações preferenciais emitidas pela Novo Estado Participações, que é uma controlada direta da Engie, e o Itaú vai ficar com 18,56% do capital social dessa empresa, que vai ser gerida pela Engie, tá? A Engie que vai ser responsável pelos negócios, e esse dinheiro vai servir para a implantação de cerca de 1.800 quilômetros de linha de transmissão nos estados do Pará e Tocantins, um negócio muito interessante para a Engie, né, que vem aumentando fortemente os investimentos no segmento de distribuição. Tá? A Engie, quem sabe, em termos de gestão, hoje é a melhor empresa do segmento elétrico. Tá? A Neo Energia também anunciou a contratação de financiamentos, entre eles um financiamento de 3,4 bilhões para as distribuidoras do grupo. Isso representa 50% do total dos investimentos da empresa para 2020 para 2021. Desse montante, 1,6 bi vai ficar com a Coelba, 700 milhões com a Celp e 700 milhões com a Electro. Tá? Além disso, no segmento de transmissão, eles firmaram mais uma linha para financiar o investimento da Neo Energia Santa Luzia Transmissão de Energia, que são mais 369 milhões. E no setor eólico, né, eles firmaram mais um financiamento com o Banco do Nordeste para o investimento no Complexo Oitis, que são o Parques 2 e o Parque 8, né, parques eólicos, aqui mais 715 milhões. Tá? Então eles estão se alavancando aí para financiar o crescimento da companhia nos próximos anos. Já a Randon, pessoal, anunciou que as condições para a compra da Nakata Automotiva pela controlada dela, a Fras-le, foram atendidas. Com isso, né, a Randon assumiu o controle e a gestão da Nakata através da sua controlada, a Fras-le. Lembrando, né, que das principais empresas que atuam no segmento automotivo, né, a Randon foi a que menos sofreu, tá? Sofreu menos do que Tupi, menos do que Metal Leve, até porque ela atua principalmente com implemento para caminhões, né? Então foi a empresa que sofreu menos, né? Na parte operacional, os resultados vieram melhores do que as outras empresas, é um ativo que a gente acompanha e gosta também. Já o Banco BTG anunciou que aumentou a participação no Banco Pan, eles compraram 42 milhões de ações preferenciais do Banco Pan e passaram a deter 37,61% do total das ações PN. Né? Considerando também as ações ordinárias, o Banco BTG Pactual passa a deter quase 45% do total do capital social do Banco Pan. Tá? Lembrando que na última semana a Caixa vendeu todas as suas ações preferenciais e com isso agora o que a Caixa tem são somente ações ordinárias, que em algum momento podem ser vendidas também, e agora a Caixa tem 26,8% do total das ações do Banco Pan. A gente até imaginava que o BTG poderia ficar com uma fatia maior aí dessas ações, mas de qualquer forma eles aumentaram a participação neles, lembrando que o Banco Pan para o Banco BTG é uma posição bem estratégica. Tá? Já a Hypera Pharma anunciou a conclusão
da compra da família de produtos Buscopan e Buscofem. A operação já havia sido anunciada em dezembro do ano passado e, segundo a empresa, a compra está alinhada com a estratégia de fortalecer a sua presença no mercado de produtos isentos de prescrição, né, que são aqueles OTC. A Hypera também é uma boa pagadora de dividendos, né, pessoal? E além dessa questão de ajustar o portfólio que eles vêm fazendo nos últimos anos, a governança da empresa tem melhorado bastante. Já o Magazine Luiza anunciou mais uma aquisição interessante, né, pessoal? Dessa vez foi o Ike Fome, né? Eles só não anunciaram o valor da aquisição. Foi uma compra. O Ike Fome, eles trabalham com uma plataforma de delivery de comida, né? Eles estão presentes em mais de 350 municípios distribuídos em 21 estados, basicamente em pequenas e médias cidades do Brasil, né? Atualmente eles têm 2 milhões de clientes cadastrados e processam 20 milhões de pedidos anuais aí, né, preparados por 17 mil restaurantes. Tá? E Guararapes também, pessoal, anunciou a diversificação aí das suas operações, né, como já era esperado também, mas não deixa de ser importante. Lembrando que no setor a nossa preferida é Renner e depois Guararapes, que tem algumas coisas para ajustar também em termos de governança, tem a possibilidade de venda do shopping de Natal, então uma empresa aí que tem um potencial interessante também. Eles anunciaram a inauguração da primeira loja física da Carter's no Brasil, expectativa aí de médio prazo que eles pelo menos abram 60 lojas da Carter's, e também da primeira loja no formato Casa Riachuelo. Vai ser uma loja de casa de decoração no estilo aí da Kamikado, que pertence à Renner, tá, pessoal? Então bastante positivo mesmo, que já esperado esse anúncio de inauguração dessas lojas da Carter's e da Casa Riachuelo pela Guararapes. Já a Vale, né, pessoal, mais confusão aí para Vale, é o que a gente comenta sempre, até quando essas questões de Brumadinho não forem todas resolvidas, sempre vai ter essa questão do Ministério Público Federal, né, pedir alguma intervenção ou alguma suspensão de pagamento de dividendos, que foi o que acabou ocorrendo novamente, né, o Ministério Público Federal de Minas Gerais pediu a suspensão de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. A expectativa é que esse pagamento fosse feito até o final do ano, como parte de um pedido de intervenção judicial na Vale. Ainda nessa solicitação, o MPF requereu a nomeação de um interventor judicial para identificar em até 15 dias os diretores e demais gestores de alta administração que deverão ser afastados dos seus cargos, né, pessoal? Então, sempre segue aquele rolo que a gente já vem comentando. Para o longo prazo, não é um ativo que a gente acha tão interessante hoje estar posicionado a Vale, apesar dela estar gerando muito caixa, né? Ela foi bastante beneficiada aí pela questão da alta do minério e deve pagar, quando pagar, dividendos bem gordos, aí, com yield acima de 10%. Tá? Mas a gente entende que tem opções mais interessantes para longo prazo, que não a Vale, né, no segmento de mineração. E para finalizar, pessoal, aqui a EZTEC, né, e PetroRio foram confirmadas no Ibovespa, né? A B3 divulgou a terceira e a última prévia da carteira teórica do Ibovespa, que vai ser de setembro até dezembro desse ano. Tanto a EZTEC como o PetroRio são estreantes no Ibovespa e nós não tivemos nenhuma exclusão de ativos. Com isso, a carteira do Ibov vai passar a contar com 77 ações de 74 empresas. E aqui, para finalizar mesmo, né, mais como curiosidade, tá, saiu a lista das empresas mais valiosas de 2020, a lista aqui da Brands Brasil, e a gente percebe como as empresas da Bolsa, né, pessoal, marcam presença na listagem. Né? Aqui o Itaú, novamente a marca mais valiosa, 8,2 bilhões de dólares. Depois temos a Skol, né, que pertence a Ambev, 6,7, Bradesco, 6,1, Magazine Luiza 5, Brahma, que também pertence a Ambev, 3,7, Globo, né, que não tem ações na bolsa, aí a única que não tem, também a Mil, né, que tinha ações da bolsa, não tem mais, Globo 3,2, Antártica, que também pertence a Ambev, 2,5, Renner, né, de varejo 2,2, a Mil 2%, e a Sadia da Brasil Foods 1,6 bilhões de dólares, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Não se esqueçam ali de baixar os nossos relatórios grátis. E para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos, eu vou deixar os nossos contatos, né, pessoal? E-mail, telefone, WhatsApp, né? Querem mandar um e-mail, querem nos chamar no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês ou dar uma ligada para a gente bater um papo, nós estamos 100% à disposição. Lembrando que os nossos produtos são top fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários.
o Invista em Ações, que são carteiras recomendadas e ações recomendadas por longo prazo. Aqui é para quem não quer ficar movimentando as ações a todo momento, tem carteiras small caps, dividendo, ações internacionais e assim por diante. O Carteiras Capitalismo, que é a parte de renda fixa do Top Fundos e do Invista em Ações, que é para quem quer montar carteiras diversificadas de investimentos. O Full Trader, que são as recomendações de médio e curto prazo e mais as recomendações do Invista em Ações. Então tem Day Trade, Swing Trade, opções, Long Short, assim por diante. E o completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e uma ótima semana. Até mais.